Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou professor de PFLEX aqui na Escola de Arquitetura da UFMG há 14 ou 15 anos. E nessa primeira apresentação eu vou mostrar para vocês como funciona o meu site, que é um local onde vocês têm um conjunto de informações necessárias para elaborar os seus trabalhos de PFLEX. E também vou fazer uma introdução geral aos PFLEX que eu ministro aqui na escola. Nós estamos passando por uma experiência nova, que é esse ensino à distância, mas eu preciso dizer que eu já tenho alguma experiência nesse tipo de trabalho, quando eu tenho experiência nesse tipo de trabalho, quando eu já orientei vários alunos dessa maneira, à distância. Então, eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência bem sucedida e que vocês terão todas as condições necessárias para se aprimorarem nas artes que são necessárias para a elaboração de um espaço arquitetônico. Bom, como vocês podem ver aqui, nesse meu Word que fica aberto aqui à direita, o meu site ele está escrito aí, né? Então vocês, por favor, cliquem nele e vocês vão ter então aberto o site onde eu guardo todo o meu material. Eu sou professor associado, né, do departamento de projetos. Então, de um lado eu tenho as disciplinas, do outro lado eu tenho os links. Esse site também ele é organizado pelo Google Sites, então ele é prontamente acessível através de tablets e celulares também. Aqui do lado estão as disciplinas que eu ministro. Eu estou sempre incluindo novas e retirando velhas. E cada disciplina dessas ela é administrada, às vezes, em alguns semestres seguidos, ou às vezes eu guardo ela, retomo, modifico. E todo final de semestre eu também gosto muito de ouvir os alunos quanto à necessidade dessa ou daquela disciplina. Por exemplo, praticamente todas as disciplinas que estão aqui, elas foram inventadas a partir de demandas feitas pelos alunos. Então, eu estou aberto para isso. Minhas disciplinas são sempre disciplinas que exigem de vocês, que demandam de vocês o exercício prático do projeto arquitetônico. Nós estamos sempre fornecendo um terreno e um programa arquitetônico e a partir daí vocês trabalham a proposta. Para cada disciplina que vocês veem do lado de cá, tem sempre um site e um Facebook. Então, a disciplina Casa de Praia tem o site, tem o Facebook. A disciplina residencial de Longo do Bambuí também e todas as demais. Aqui no final eu tenho as regras para aqueles que porventura tenham interesse em ser meus alunos de ITCC, como também de TCC. Então, o site ele é organizado por mim, contém todas as informações iniciais, o site de cada disciplina, as informações iniciais para vocês elaborarem os seus trabalhos. E o Facebook ele é aberto a todos os alunos interessados em ingressar. Não é obrigatório, se inscreve quem quiser, pede para mim a inscrição e eu inscrevo, porque ele é fechado aos que não são alunos da disciplina. Ele contém informações de semestres anteriores, ele é um fórum para vocês discutirem o que quiserem a respeito, e eu também lanço notícias ali a respeito, né? E tem material também para que a gente aprofunde nesse ou naquele tema relativo àquela disciplina. Então, aqui desse primeiro lado são as minhas disciplinas. Do segundo lado são alguns links para algumas páginas específicas. Link Midioteca. Nesse link da Midioteca, vou clicar aqui, tem um conjunto de publicações de minha autoria e tem um conjunto de publicações de terceiros. As publicações de terceiros são de algumas instituições cujo conhecimento do material produzido pode nos auxiliar
a elaborar nossos projetos, como também de fornecedores de construção civil. Por exemplo, a Otis, aqui eu tenho acesso ao material técnico a respeito de um tipo específico de elevador deles, como também da Schindler, como também de estacionamentos paletizados, mas também instituições, Corpo de Bombeiro, CET de São Paulo, CBIC, são instituições que regulamentam a nossa atividade e também que possuem um material que nos auxilia para trabalhar. Voltando. Então, essa é a minha mediateca. Ainda na minha mediateca, tem, nas publicações de minha autoria, tem dois links fundamentais aqui para aqueles que trabalham com AutoCAD. Quer dizer, o primeiro é fundamental para quem trabalha com AutoCAD e o segundo, ele é fundamental para todos aqueles que elaboram desenhos técnicos em minhas disciplinas. Tanto essa primeira publicação quanto essa segunda publicação aí, elas vão ser objetos de aulas específicas, onde elas vão ser completamente detalhadas passo a passo. Aulas em PowerPoint e YouTube. Essa é a primeira aula que eu estou gravando, então, para o nosso conjunto de aulas gravadas, que vão servir como apoio para o nosso curso à distância. E também tem um conjunto de aulas em PowerPoint. Eu ainda não incluí as aulas do YouTube aqui, porque elas vão ser incluídas à medida que elas forem sendo feitas. Isso quer dizer, essa aqui é a primeira. Terminando ela, terminando a edição do vídeo e a publicação no YouTube, eu coloco o link dela aqui. As aulas de PowerPoint é um conjunto de aulas que eu elaborei em PowerPoint, um conjunto de palestras, que vão ser também, aos poucos, disponibilizadas aqui. Por enquanto, tem só uma primeira, cuja o assunto, vocês clicam lá dentro dela e vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais a respeito daquele assunto, entram lá. E exercícios de desenho técnico. Isso daqui vai fazer parte de um conjunto de material didático com aulas e exercícios relativos a um curso que eu estou elaborando também sobre desenho técnico. O material dos exercícios já está praticamente pronto e ele é importante para aqueles que queiram conhecer em detalhe aí o funcionamento do desenho técnico. Então, esse é o meu site, né? O link está colocado aqui e vocês, então, podem ter o acesso a ele sempre que for importante. Agora eu vou entrar na segunda parte dessa aula, que é a introdução geral aos meus PFLEX, porque a estrutura de todos eles é muito semelhante. Então, eu vou escolher um qualquer aqui, como esse aqui, Casa de Praia. O primeiro, vou entrar no site dele e vou dar uma percorrida nesse material, colocando em destaque apenas aquelas questões relativas ao conjunto dos PFLEX. Depois, tem uma aula gravada também específica para cada um deles. Vamos lá. PFLEX Casa de Praia. Então está aqui, PFLEX Casa de Praia. Aqui então eu tenho um conjunto de materiais, a gente vai dar uma percorrida nele a respeito desse determinado PFLEX. Com as informações básicas dele aqui, disciplina, código, classificação, carga horária, créditos. Isso praticamente é comum a todos os meus PFLEX. Início das aulas. É o início do calendário da UFMG. Isso aí não tem nenhuma espécie de atraso, nunca teve, eu espero que não vai ter. Então, aqueles que gostam de me perguntar, quando é que começam as aulas? Começa no calendário da UFMG. Deverão ser observados aqui. Então, todos os PFLEX deverão ser observados o caderno de padronização. O caderno de padronização, que é este caderno aqui, vai ser objeto de uma aula gravada específica a respeito dele. Então, vai ser também observado, deve ser observado o conjunto de arquivos para usuário de AutoCAD, para quem for utilizar AutoCAD. Nos meus PFLEX, você pode fazer ele inteiramente à mão, você pode fazê-lo no CAD, ou você pode fazê-lo em BIM. Né? Qualquer uma dessas plataformas são adequadas para a elaboração de projetos arquitetônicos, sendo que o produto final, que é aquele conjunto de pranchas,
independentemente de qual for a plataforma, ele deverá cumprir certas questões e normas observadas aqui e facilitadas por esse arquivo aqui para aqueles alunos que vão usar o AutoCAD. E em breve a gente deve estar lançando também um template BIM para simplificar um conjunto de procedimentos para aquelas pessoas que querem trabalhar com BIM. Né? Deverão ser observadas ainda normas da ABNT. Isso aqui varia de acordo com cada Perflex, mas essas duas são fundamentais. O que está aí nessas normas vai estar também no caderno de padronização e devem ser observados. Quais são os objetivos do Perflex? Em geral, os objetivos variam um pouco, mas os objetivos básicos são os mesmos. Providenciar uma solução criativa para o problema apresentado. No caso da casa de praia, faça uma casa de praia no terreno tal, cuja topografia está disponível para download neste site, com o seguinte programa. Então, resolva esse problema. Faça aí um projeto que seja compreensível por aqueles que vão executar, né? E que resolva as questões relativas ao terreno e ao programa dados. Né? Elaborar um projeto a partir do conjunto de condicionantes propostos. Quais são os condicionantes? Esses dois são os primeiros. Tema, terreno. O que mais? Quais são os condicionantes? Tem os físicos, tem os econômicos, né? Tem condicionantes de toda ordem. Tem condicionante, por exemplo, de vegetação existente, de insolação, de para que lado que está o norte, condicionante de vistas. Todos são condicionantes porque são coisas que condicionam o nosso processo de elaboração de solução para aquela questão. Empregar em projeto conhecimentos relativos às áreas tais. Aí, nesse caso, vai variar em cada Perflex. Você vai ter que, então, durante o Perflex, se munir de conhecimentos relativos a algumas áreas e, então, solucioná-los. Em geral, por exemplo, sistemas construtivos. Vai precisar conhecer sistemas construtivos. Quais são os sistemas construtivos que existem naquele local? Quais são os sistemas construtivos que eu devo utilizar para fazer? Será que eu posso usar um sistema construtivo que não existe no local? Aí eu vou ter que usar uma importação de material e mão de obra. Isso será viável? Às vezes sim, às vezes não. Insolação, ventilação, conforto térmico. Como é que você faz um projeto para que ele seja térmica e acusticamente agradável? Esquadrias, revestimentos, quais são os mais adequados? Por que eu uso isso e não aquilo nessas questões? E o objetivo final deste Perflex é executar corretamente a representação gráfica do projeto. Esse objetivo é de todos os Perflex. Em todos eles, você tem que utilizar-se de uma linguagem comum a todos os atores envolvidos no processo. Aqui está o terreno, o levantamento, você clica aqui e você faz o download do terreno. Programa arquitetônico, né? Quais são as áreas abertas e fechadas, quer dizer, externas e internas, que você deve providenciar no seu projeto. Nesse caso, são essas aqui. Plano de curso. Plano de curso, em geral, é assim. O Perflex sendo dado em 2 meses, o primeiro mês é o mês que você vai elaborar um estudo preliminar e o segundo mês é o mês em que você vai elaborar um anteprojeto. Né? Então, primeira a quarta semana, estudo, quinta a oitava, anteprojeto. Aqui, neste Perflex, existem algumas aulas expositivas que eu vou ministrar, que vão ser gravadas também, que são essas que estão aqui. Em outros Perflex podem ter outras aulas expositivas, em alguns Perflex pode não ter nenhuma aula expositiva, e pode acontecer em algum caso em que os alunos demandem a mim alguma aula expositiva e eu elabore essa aula para apresentar. Outros Perflex, que não esse que está colocado aqui, ao invés de aula expositiva, tem seminários. Nos seminários, os alunos fazem a apresentação para a turma toda, em dias marcados, de alguns pontos específicos que todos precisam conhecer a respeito de determinado projeto. Por exemplo, um projeto elaborado na cidade de Belo Horizonte, num terreno determinado, todo mundo precisa saber os condicionantes de projeto que a prefeitura de BH coloca. Nesse caso, então,
Alguns alunos fazem essa pesquisa e disponibilizam para todos. Esses são os seminários. São curtos, rápidos e objetivos. Todos os Perflex, eu acho que não está colocado aqui em cima. Ah, sim. Essa frase aqui é a primeira e é importante. Os alunos deverão elaborar em duplas um estudo preliminar e anteprojeto de uma residência na praia de Corumbau. Quer dizer, em todos os meus projetos, todos os meus Perflex são elaborados em duplas. Pode fazer em 3? Não. Pode fazer sozinho? Sim. Quer dizer, 1 ou 2. Grupos de 1 ou grupos de 2. Ok. Vamos voltar lá. Avaliação. Participação ativa, no caso, em sala de aula, né? E evolução diária, está faltando um izinho aqui, do projeto. 30 pontos, estudo preliminar 30 pontos, anteprojeto 40 pontos. Isso em todos os Perflex. Como é que é a participação ativa? Eu estou vendo quem está trabalhando. Eu estou vendo quais projetos todos os dias evoluem. E nós vamos ter uma aula gravada sobre teoria do projeto que mostra que a elaboração de um projeto depende da sua evolução diária e não da representação de uma ideia que surgiu em algum lugar que não seja o projeto. Né? Depende de trabalho árduo. Né? E se o projeto, então, está evoluindo, se ele está se modificando, contemplando condicionantes novos a cada dia e tomando um corpo passo a passo, então aí eu estou vendo que esse aluno está trabalhando, essa dupla está trabalhando. Ok? Então, essa 30 pontos é relativo a isso. O estudo preliminar 30 e o anteprojeto 40. As notas do estudo preliminar e do anteprojeto serão divididas em imagens 20%, desenho técnico 40%, projeto 40%. Né? Esses são os critérios que eu uso para avaliar o estudo e o anteprojeto. Qualquer atraso, depreciação em 50% na nota do projeto. O que tem que ter no estudo preliminar? Isso aqui. O que tem que ter no anteprojeto? Isso aqui. Em todos eles, o desenho técnico deverá ser padronizado de acordo com o caderno de padronização. Ok. Material escolar, que todo mundo precisa ter: lápis, borracha, caneta de ponta grossa, hidrográfica, não biselada, quer dizer, ponta redondinha, de 6 ou 2 cores básicas. Referência Faber-Castell Jumbo. Né? Então, quer dizer, a gente começa qualquer projeto no computador? Não, a gente não começa nenhum projeto no computador, aqui nos meus Perflex. A gente imprime a topografia e começa a trabalhar com papéis manteiga, lápis, borracha e canetas hidrográficas. Por quê? Porque o computador é muito lerdo para o início do projeto, enquanto que esses materiais você vai testando várias hipóteses de projeto rapidamente, jogando fora, e você começa a amadurecer o projeto. Dessa maneira, você não tem nenhuma precisão no início do seu trabalho sobre qual será a forma do seu projeto daqui a 2 meses. Como você não tem nenhuma precisão, como é que você vai usar um instrumento preciso como o computador? Né? Ele só torna mais demorado o início do projeto. Ok, mas isso a gente vai tocando, vai conversando ao longo das aulas. Bibliografia geral, para cada Perflex, bibliografia específica sobre construção civil para cada Perflex e bibliografia específica sobre desenho técnico para cada projeto. Eu espero de vocês que vocês vão atrás da bibliografia quando tiverem uma questão que vocês não sabem resolver. Eu estou esperando que vocês se tornem expert em ligar o civirômetro. Eu não sei determinada resposta, eu me viro e vou atrás. Né? Aqui, nesse site, a gente tem um conjunto de informações que ajuda. Né? Ok, por que a gente precisa ter o civirômetro bem afinado no processo de projeto de arquitetura? Porque cada projeto é diferente do próximo e em cada projeto vai ter coisas que eu nunca soube resolver, que eu nunca tentei resolver e eu vou ter que me virar para resolver. Né? Então, isso está sendo avaliado do primeiro ao último dia do projeto. Calendário, né, está em branco aqui, porque ainda não temos quando essas aulas serão ministradas. E aqui algumas aulinhas expositivas do programa Mãos à Obra, que estão no YouTube, que são muito interessantes. Esse aqui sobre escadas, esse aqui também sobre escadas. Quer dizer, você quer conhecer um pouco mais sobre a construção de determinadas questões? Nós temos um conjunto de informações.
Aqui a gente tem algumas fotos do Corumbau, que seria o local deste Perflex, né? E aqui, por fim, o calendário está aqui no final, está errado, depois eu conserto isso. Então, essa é a estrutura genérica de todos os meus Perflex. Se a gente abrir, então, o Perflex número 2 aqui, residencial Odilon com Bambuí, é um predinho de 3, 4, 5 andares, que fica numa esquina dessas duas ruas, e aí a estrutura mais ou menos a mesma que vocês já conversaram. Nesse caso aqui, ó, olha lá, no plano de curso não tem aulas expositivas, tem o seminário. Os temas do seminário aqui, ó, estão todos aqui. Quer dizer, em alguns Perflex nós temos seminários, no outro nós temos aulas expositivas, de acordo com a necessidade de cada um. Ok, esse foi nosso primeiro, então, vídeo gravado sobre a introdução ao meu site e a introdução genérica aos meus Perflex. E eu espero que vocês estejam, então, agora a par de como é que vai funcionar o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo ou a próxima aula gravada ou a próxima conferência onde todos poderemos conversar. Muito obrigado, até logo.